entender como que esses jovens de hoje em dia estão tão sem atitude. Olha só o que ela postou aqui recente, um dia atrás. Não quero trabalhar fora. Vamos entender aqui o X da questão, porque ela não tá encontrando ninguém aí. E do porquê ela não tá encontrando ninguém aí pra, digamos assim, casar, né? Eu tenho aí uma aparência legal. Pelo menos eu gosto. Quero que meu marido provê a casa. Quero que ele seja provedor da casa. Se você quer uma mulher que trabalhe, não adianta vir me procurar, porque eu não vou trabalhar. Ah, Rebeca, então você quer casar com rico. A questão não é a pessoa ser rica, a questão é a pessoa querer ter planos pro futuro. Entende? Eu quero casar com um homem que me ame como cristão na igreja. Eu não vou trabalhar fora. Eu quero que meu marido me sustente. Quero ser uma esposa troféu, um homem sábio. Você precisa ser um homem que tenha planos pro futuro, entendeu? Não assim, vou viver de CLT pro resto da vida. Não, você tem que ter planos pro futuro. Você precisa ser um homem rico, um homem sábio, um homem que tem planos pro futuro. E ela? Precisa ser o quê? Nada? Ela acha que só a beleza dela vai sustentar a casa? Vamos ver o que tá escrito na Bíblia, só pra quebrar aqui o clima. A gente vai reagir a esse vídeo dessa moça que fala que os homens estão muito mole. Os homens aí não chegam mais, principalmente os homens da igreja. Vamos ver o que ela fala. E depois tem um vídeo novo que ela postou, que ela entrega o verdadeiro motivo do porquê os homens não chegam. E a gente vai descobrir a verdade por trás desse... Então vamos lá. Eu não consigo entender como que esses jovens de hoje em dia estão tão sem atitude. Ai, mas é porque talvez eles não queiram casar e tudo mais, blá blá blá. Mas, gente, pelo amor de Deus, no caso, eu tô em uma igreja que tem muita gente, muito jovem. Entendeu? Eles estão beirando os 30 anos. Já tá ficando velho. Entendeu? Já tá ficando velho e Eles ou ele, aquele cara que ela tá interessada. Vamos em... eles parecem... Eles estão assim... Definitivamente, eles não querem nada com nada, entendeu? Eu penso que deveria ter uma entrevista perguntando se a pessoa é celibato. Eu tô começando a achar que todo... Que já é o cúmulo do absurdo, né? Fazer uma entrevista pra saber se as pessoas são celibatas na igreja. Quer dizer agora que todo homem é obrigado a querer casar só porque tá na igreja. Sendo que a própria Bíblia dá liberdade pra você escolher se você quer seguir o celibatário ou não. Até falei sobre isso em outro vídeo, mas vamos reagir aqui. Todo mundo agora virou celibato, entendeu? Decidiu virar celibatário. É uma boa coisa? Paulo falou, melhor que não case, né? Mas pelo amor de Deus, entendeu? Os homens que não são celibatos deveriam começar a ter mais atitude, porque... E eu vou ser sincero com vocês, eu acho que Paulo tava certo, hein? Melhor que não case. Vocês vão entender por que eu tô falando isso. tá virando uma coisa que, tipo assim... Você já está envelhecendo, meu querido. Envelhecendo. Ah, você, então não é mais vocês, é você. Pelo amor de Deus. Cadê a atitude? Não tem atitude nenhuma. E daí a gente quer viver, né, uma vida da mulher. Aqui você começa a perceber que é uma coisa que não é assim, que ninguém chega nela, ou que os irmãos da igreja não chegam, os jovens da igreja não chegam. Na verdade é que aquele cara que ela admira não chega nela. E a gente vai descobrir o porquê em outro vídeo que ela postou recente. Calma que eu já chego lá. De Provérbios 31, a mulher que edifica a casa, mas as mulheres têm que ter atitude, porque se ela não tem homem, não tem. Difícil. Daqui a pouquinho vai virar celibato, sou Ou eu. talvez o homem está fugindo aí de uma armadilha, né? Digamos assim. Essa moça falou todas essas coisas. Vamos entender o porquê que ela falou tudo isso num vídeo novo que ela postou recente. Esse vídeo aqui. Gente, tô gravando esse vídeo e é pra vocês mesmo, pro pessoal do... Muitos meninos mandam muitas mensagens. Aqui ela confessou, muitos meninos mandam muitas mensagens. E olha só o que ela postou. E eu não acho que eu sou a última bolacha do pacote. Olha só o que ela postou aqui recente, um dia atrás. Não quero trabalhar fora. Vamos entender aqui o X da questão, porque ela não tá encontrando ninguém aí. E do porquê ela não tá encontrando ninguém aí pra, digamos assim, casar, né? Vamos ver. E eu não acho que eu sou a última bolacha do pacote, de jeito nenhum. Mas eu também não sou um avestruz, né? Eu tenho aí uma aparência legal. Pelo menos eu gosto. Né? Se a gente não se achar bonita, quem vai? E eu sou muito grata por tudo, por ter uma boa aparência. Só que eu queria falar uma coisa. Eu sou uma menina que eu quero viver do lar. Entendeu? Eu sou uma menina que eu quero casar e cuidar da casa e dos meus filhos. Eu quero que o meu marido provê a casa. Quero que ele seja o provedor da casa.
Então, se você quer Vamos lá, aqui ela fala que ela quer viver do lar, mas ela não quer simplesmente ser uma dona de casa, ela quer ser uma esposa troféu. Ela mesma vai falar isso com as próprias palavras dela. Então, vamos assistir aí até chegar nesse ponto. Ela confessa que ela quer ser uma esposa troféu. Vamos ver. Então, se você quer uma mulher que trabalhe fora, que seja médica, advogada, ganhe dinheiro junto com você, não conte comigo. Nem me procure, nem mande mensagem, nem responda os meus stories. Porque não vai adiantar nada. Segundo ponto, se você não for cristão, saiba. Aí aqui ela começou. Quero que o meu marido provê a casa. Vamos ver. Segundo ponto, se você não for cristão, saiba que não vai adiantar. Porque seria julgo desigual e eu também não faço questão nem a mínima de querer alguém que não serve a Jesus, porque nenhum homem vai saber amar uma mulher se ele não amar Cristo como se ele não amar Cristo e se ele não amar a mulher como Cristo amou a igreja. Aí vocês entenderam por que os jovens da igreja não chegam nela. Na verdade, os jovens da igreja chegam nela. Mas quando eles começam a conversar com elas, eles vão descobrindo diversos detalhes aí. Ela exige, tem que ser do jeito dela, senão não vai rolar. Vamos lá. Então, se ele não souber amar Cristo, e amar Cristo é obedecer aos mandamentos dele. Isso é bíblico, tá escrito na Bíblia. É quase como um leilão, sabe? Ou você tem esse requisito para você tem que ter esse currículo para você poder ser eleito aí um candidato a se casar comigo, ou não vai rolar. É um absurdo, né? Quase como um leilão mesmo, quase como se a pessoa estivesse se vendendo. E é até feio se ouvir algumas partes aqui. Jesus disse: quem me ama obedece meus mandamentos. Se você não é cristão, também não adianta. Tá? Segundo ponto. Eu tenho algumas dificuldades. Se você não for cristão, então também não vai rolar, porque ela fala que você não ama Deus, e se você não ama Deus, você não vai saber amar uma esposa e tudo, blá, blá, blá. Mas na verdade, no fundo, vou traduzir a linguagem que os homens entendem. Que é um homem cristão porque é mais fácil de manipular, digamos assim. Mais fácil de virar alguém que faz tudo que ela quer, digamos assim. Faz tudo. Faço questão, nem a mínima, de querer alguém que não serve a Jesus, porque nenhum homem vai saber amar uma mulher se ele não amar Cristo como se ele não amar Cristo e se ele não amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, se ele não souber amar Cristo, e amar Cristo é obedecer aos mandamentos dele. Isso é bíblico, tá escrito na Bíblia. Jesus disse: quem me ama obedece meus mandamentos. Quem é cristão obedece os meus mandamentos. Só que a Bíblia também diz que a gente pode praticar o celibato. Então, a gente pode ficar solteiro. Melhor. Tá. Segundo ponto. Eu tenho algumas dificuldades. Claro, como todo mundo tem. Mas eu sou uma mulher que eu quero ser submissa ao meu marido. Eu quero que o meu marido seja o cabeça da casa. Eu quero que o meu marido seja o homem provedor. Eu quero conta conjunta com o meu marido, sim. Ah, ela quer conta conjunta. Ela quer que o marido pague todas as contas enquanto ela fica em casa com os pés pro alto sem fazer nada. Aí é bom demais. Por isso que tem muito homem aí desistindo de ser homem e partindo para outros times, né? E também quer ser sustentado. Eu quero conta conjunta com meu marido, sim. Eu quero fazer as compras no mercado. Eu quero ser a mulher que espera o marido chegar do trabalho. Eu quero ser Ela quer ter a conta conjunta para poder ir no supermercado gastar o dinheiro do marido. Tá ficando complicado. essa mulher que trabalha apenas na obra de Deus, que trabalha apenas cuidando do meu marido e dos meus filhos. Se você quer uma mulher que trabalhe, não adianta vir me procurar, porque eu não vou trabalhar. Ah, Rebeca, mas é vagabundagem. Não, simplesmente eu não quero. Eu não quero. Não, sendo que a Bíblia fala que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que viver do suor do nosso corpo. Pô, aí você se complicou. Tem que seguir ou não tem que seguir a Bíblia? Segue ou não segue? Então só o homem que tem que seguir? Você não pode seguir também? Porque a mulher de Provérbios 31 também trabalha. Eu quero acompanhar e cuidar do meu marido e dos meus filhos. Não quero perder nenhum momento disso. É o meu trabalho, é o trabalho, é a carreira dos meus sonhos. É o meu trabalho, é o trabalho, é a carreira dos meus sonhos. É o meu trabalho, é a carreira dos meus sonhos. Então a sua carreira é ser uma empregada doméstica? Eu não tô entendendo onde você quer chegar. Tá meio confuso essa história aqui. Acho que você tá confundindo Bíblia com outra coisa, não sei. Tá? E... Ah, Rebeca, então você quer casar com rico. A questão não é a pessoa ser rica, a questão é a pessoa querer ter planos pro futuro.
O importante de um homem é ele ter planos pro A futuro. questão não é a pessoa. Na verdade, eu tô percebendo que a questão é a pessoa querer te sustentar, né? Tá ficando meio mal contada essa história aqui. Então não é o cara ser rico, mas como assim? Ele tem que ter conta junto com você, ele tem que te pagar as contas, tem que se sustentar, você só vai cuidar da casa, dos filhos e só. É ele ter planos pro futuro e começar a colocar esses planos em prática. E esses planos têm que ser sustentar você, digamos assim. Meio errado isso daqui, né? Ah, porque eu quero sim um dia. Eu quero ser rico um dia. Todo mundo quer ser rico um dia. Se você falar que não quer, tá bom, mas você tá perdendo. Quem não quer Ela quer ser rica, gente. Mas ela não quer trabalhar. Estranho, né? Ela quer ser rica, mas no caso ela quer ser uma rica que é sustentada. Não tá batendo as ideias. Tá dando certo essas ideias. Você quer ser rica, a rica que é sustentada pelo marido? ser rico um dia. E eu creio que Deus vai me abençoar muito. Temos que ter fé. Nossa, eu creio que Deus vai me abençoar muito. Temos que ter fé e trabalhar não, né? A gente só paga as contas com fé agora. Tá errado isso daqui. Tá faltando muita interpretação bíblica, muita leitura da palavra. Mas você não precisa ser rico. Você precisa ter pensamentos. Você precisa ser. Temos que ter fé. Então quer dizer que se seu marido cair na cama um dia, ficar doente, você vai ter que pagar as contas com fé, né? Vai nessa historinha aí que você vai longe. Cada uma que se escuta. Um homem sábio. Você precisa ser um homem que tenha planos pro futuro. Entendeu? Não assim, vou viver de CLT pro resto da vida. Não, você tem que ter planos pro futuro, pra Você precisa ser um homem rico, um homem sábio, um homem que tem planos pro futuro. E ela? Precisa ser o quê? Nada? Ela acha que só a beleza dela vai sustentar a casa? Vamos ver o que tá escrito na Bíblia. Só pra quebrar aqui o clima pesado, que tá ficando pesado esse clima. Olha só o que tá escrito em Provérbios 31:30. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Provérbios 31:30. Tá achando que só a sua beleza vai sustentar casamento? Não vai. Isso é o que a Bíblia tá falando, não é o que eu estou falando. Se disse que o homem tem que seguir a Bíblia, você também tem que seguir. Você tem que ter isso em mente. Sua beleza vai acabar. E quando ela acabar, vai sobrar o quê pro seu marido? Uma empregada doméstica? Alguém que só arruma a casa? Tá errado isso daí. Tem que ser auxiliadora, ajudadora, companheira e diversas outras características que tem em Provérbios 31. Em Provérbios 31, inclusive, fala que a mulher trabalha. Eu vou até abrir aqui. Vamos lá. Provérbios 31. Ditados do rei Lemuel. Uma advertência que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste as suas forças com mulheres, nem o seu vigor com aquelas que destroem reis. Ou seja, como que uma mulher destrói um rei? Gastando toda a riqueza dele. Já começa por aí. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina. Deixe de fazer justiças aos oprimidos. E bebida fermentada aos que estão prestes e o vinho, que eu não posso falar a palavra, aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua infelicidade. Chega a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Chega a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Já começa dando várias instruções de que se uma pessoa tem poder aquisitivo, ela deve defender diversas causas, inclusive os pobres, os necessitados. Logo nos primeiros versículos fala aqui, ó, não gaste sua força com mulheres, nem o seu vigor com aquelas que destroem reis. E aqui ele começa as características de uma mulher virtuosa. Mulher de valor. Uma mulher de valor, feliz quem a encontra. Muito valiosa, mais do que rubis. Seu marido tem plena confiança nela, ou seja, confiança é a primeira característica. Confiar nela. Por quê? Porque ela é uma pessoa fiel, uma pessoa de confiança, que sabe guardar segredos, que sabe ser parceira, gera realmente reciprocidade, confiança, ou seja, alguém de confiança, que tem diversas características onde você pode confiar nessa pessoa, e muito mais valiosa que rubis, e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Agora eu te pergunto, se uma mulher só faz bem, será que ela vai trazer dívidas para esse cara? Não vai. Será que ela vai trazer gastos para esse cara? Não vai. E a moça do vídeo tá falando de uma maneira onde parece que só ela vai sair ganhando. Ela vai ter vantagem nesse relacionamento. Ela escolhe lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Aqui, ó. Tá falando que a mulher trabalha, a mulher virtuosa trabalha. E aí? Agora você não quer trabalhar? Então você não quer seguir a Bíblia. Como os navios mercadantes, ela traz de longe as suas provisões. Ou seja,
seja, ela faz compra, venda, negocia, importa, exporta, trabalha de forma inteligente. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa e direciona ali tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e compra, e com o que ganha, planta uma vinha. Ou seja, ela compra terrenos com o que ela ganha. Ou seja, a mulher virtuosa trabalha. Ela tem dinheiro, sim, ela tem recurso. Ela não é uma sanguessuga aí, no sentido de alguém que só tira proveitos, vantagens do marido, por exemplo. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. E seus braços são fortes e vigorosos. Ou seja, é uma mulher trabalhadora, esforçada. Ela percebe que seu comércio é lucrativo. Ou seja, se é o comércio dela e ela percebe que o seu comércio é lucrativo, significa que ela trabalha. Significa que ela é uma mulher que é visionária, é empreendedora, tem mentalidade próspera, de riqueza. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Ou seja, ela provavelmente aí cumpre os desejos do seu marido. Faz o que a gente chama aí de amor, né? Digamos assim. Nas mãos, segura o fuso e com os dedos pega a roça. E seria mais ou menos como costurar, né? Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Como que você vai acolher os necessitados e estender as mãos aos pobres se você também for uma pobre? Se você for uma pessoa que depende, por exemplo, do seu marido. Tá errado. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles se agasalham com roupas de cor escarlate, que é vermelho, né? Faz cobertas para sua cama. Veste-se de linho fino e púrpura. Como que alguém vai se vestir de linho fino e púrpura se a pessoa não tiver recursos financeiros? Ou seja, é uma mulher empreendedora, visionária. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Ou seja, o seu marido também trabalha. Não é um trabalho qualquer, é um trabalho aí que dá a ele autoridade entre os moradores ali da cidade. Ou seja, é um trabalho importante. Ela faz vestes de linho e as vende, fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Ou seja, sabe se planejar. Porque se a pessoa sorri diante do futuro, significa que ela tem planos sobre o futuro. E significa que esses planos estão ali acontecendo. Fala com sabedoria e ensina com amor. Coisa diferente do que nós estamos vendo aqui no vídeo. A moça falou, não foi com sua sabedoria, foi sem base bíblica. Cuida dos seus negócios, da sua casa e não come pão de preguiça. Ou seja, não come pão amanhecido. Ela vai lá e faz o pão ou compra o pão do dia. Ou seja, é uma pessoa que sabe o que tem aí no seu armazém, o que tem na sua geladeira, no seu armário, o que tem, o que não tem, o que está prestes a vencer, o que não está prestes a vencer. Uma pessoa organizada, uma pessoa aí. Sabe quando você trabalha em uma empresa, em uma loja, tem lá o estoquista que entende de tudo que tem de mercadoria na loja, sabe o que está prestes a vencer, o que precisa vender primeiro, o que chegou por último, organiza as coisas. É uma pessoa assim, organizada. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem valorosamente, mas você supera todas elas. Ou seja, o homem que tem orgulho da esposa que tem. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. E, novamente, é o contrário do que nós estamos vendo no vídeo. Uma pessoa que está enaltecendo a própria beleza e acha que só a beleza é suficiente para manter um relacionamento. Sendo que a própria Bíblia está dizendo que não é. Porque a beleza é passageira, significa que vai acabar. A formosura também vai acabar. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Elogiada pelo quê, Felipe? Por todas essas características que a gente vê aqui no texto de Provérbios 31. Que ela receba a recompensa merecida. Ou seja, elogios, um marido feliz, uma família feliz, lucro, né? Uma roupa de linho fino, porque ela trabalhou para conquistar isso, ela merece isso. Que ela receba a recompensa que merece e suas obras sejam elogiadas à porta da cidade, ou seja, seus clientes, os moradores da cidade que provavelmente compram ali no seu comércio, estarão felizes, orgulhosos porque compraram uma mercadoria boa, que é algo que a gente quase não vê, por exemplo, nos dias de hoje. Já quebrei bastante coisa aqui desse vídeo, das coisas que essa moça falou, somente lendo Provérbios 31. Então, se ela fala que quer ser uma mulher de Provérbios 31, primeiro ela tem que ler, porque provavelmente ela não leu, ou ela não entendeu se ela leu. E segundo, que ela tem que estudar e ver se ela está realmente cumprindo todas essas características. Porque são características que não são fáceis de se cumprir. Ler aqui é fácil, mas viver isso daqui não é fácil. Você ter um negócio, por exemplo, lucrativo, não é fácil. Seu comércio é lucrativo. É algo fácil? Não é. Então vamos continuar aqui vendo o que mais que ela fala. Ter planos para o futuro para cuidar da sua família e dos seus filhos.
Se não for assim, não adianta nem me procurar, nem mandar direct, Aqui. nem mandar nada. Aqui Entende? de novo ela fala, você tem que ter planos para o futuro, mas em Provérbios 31 fala exatamente o oposto. Que a mulher sorri pelo seu futuro, ou seja, que ela também tem planos, que provavelmente ela realiza esses planos. Porque ela não tem, por exemplo, preguiça, ela não come pão de preguiça. Sorri diante do futuro. Entendeu? Porque eu sou essa. Eu sou essa. Eu quero casar, eu quero ter filhos. Entende? Eu quero casar com um homem que me ame como cristão na igreja. Eu não vou trabalhar fora. Eu quero que o meu marido me sustente. Quero ser uma esposa troféu. Quero um marido que me ame como Cristo amou a igreja. Mas será que você também é uma igreja? Não quero trabalhar, quero ser sustentada com coisas que não estão batendo com o que realmente está escrito na Bíblia. Eu quero casar, eu quero ter filhos. Entende? Eu quero casar com um homem que me ame como cristão na igreja. Eu não vou trabalhar fora. Eu quero que o meu marido me sustente. Quero ser uma esposa troféu. Quero ser uma esposa troféu. Mas não aquela esposa troféu que fica em casa sem fazer nada. Eu quero ser uma esposa troféu que cuida da casa, cuida dos filhos e cuida do marido, faz a comida e etc. Resumindo, uma mulher. Mas isso aí, digamos assim, agora podemos falar, nós homens, isso é o mínimo. Se você quer cumprir o que está escrito aqui em Provérbios 31, isso é o mínimo, cuidar da casa, dos filhos. Mas você tem que ter um comércio lucrativo, você tem? Provérbios 31 fala isso. Tem que ter o suficiente para comprar um terreno. E Provérbios 31 fala isso, você tem? Tem que saber preparar comida. Seu marido tem que confiar em você. Você tem que ganhar o suficiente para comprar um terreno, por exemplo. Seus braços são fortes e vigorosos porque você trabalha. É o que diz em Provérbios 31. O comércio é lucrativo. E aí? Como assim você não quer trabalhar e quer ser a mulher de Provérbios? É errado. Que trabalha. E trabalha muito. Então, é só isso que eu queria dizer. Porque muitos me procuram e daí depois descobrem minhas ideias, meus planos e ficam, não quero mais. É porque as suas ideias e os seus planos não batem com o que está escrito na Bíblia, tá errado. E o cristão verdadeiro sabe isso. O cristão que lê a Bíblia, qualquer pessoa com 2 neurônios que lê a Bíblia e vê esse vídeo seu, vai entender o que eu tô falando. Por isso que eu fiz questão de ler. Mas vamos ver aqui. Então, só uma dica, se você não tem esses planos, esses mesmos objetivos, não me procure, não procure me conhecer, porque eu sou uma mulher que nasci para ser submissa ao meu marido e eu quero ser uma mulher de Provérbios 31, ser trabalhadora do tipo costurar roupa pro meu marido, entendeu? Administrar as finanças do meu marido, cuidar dos nossos filhos. Ser trabalhadora do tipo costurar roupa para o meu marido. Mas não é isso que Provérbios 31 diz. Ou se você leu, só leu um trechinho ali bem pequeno, não leu o resto, não estudou o resto. Isso que é o perigo, gente. O Brasil tem essa questão das pessoas ler aquilo que elas querem, interpretar aquilo que elas querem, e não interpretar aquilo que realmente está escrito, aquilo que realmente está ali no texto. Analfabetismo funcional que diz, né? Quero ser uma mulher de Provérbios 31, ser trabalhadora do tipo costurar roupa pro meu marido, entendeu? Administrar as finanças do meu marido. Administrar as finanças do meu marido, não onde está escrito isso aqui em Provérbios 31? Aonde? Você vê o perigo que é você não estudar a Bíblia direito? Você cria essas aberrações de interpretação. Porque qual que é o problema dos jovens cristãos? E por que que eles não querem casar hoje? Porque tem dois tipos de mulher, assim, que são as extremidades, né? É aquela mulher feminista, que é ultra progressista, que apoia, por exemplo, aborto, que apoia legalização de várias coisas erradas perante a Bíblia, que quer trabalhar, que quer ser independente de homem, etc. E às vezes nem gosta de homem. E tem aquela outro lado, que é o lado das pessoas ultra religiosas ou mulheres ultra religiosas, que acha que o homem tem que ser o pai dela, sustentar ela, pagar tudo. Isso daí é uma coisa de pai e de mãe, e não de marido. E aí acontece esse tipo de coisa, aí vem esse tipo de gente na internet falar um monte de coisa porque não lê a Bíblia. E para quem não entendeu, gente, eu sou filho de pastor, eu fui criado na igreja. Eu passei a minha infância lendo textos bíblicos, historinhas bíblicas, então eu cresci lendo esses textos. E quando alguém fala alguma coisa assim, na hora eu já, putz, não é isso que está escrito. Não é isso. A pessoa não entendeu, a pessoa não sabe interpretar, a pessoa não lê a Bíblia. A pessoa só vai na igreja ali no domingo, na quarta, escuta a música, vê a pregação,
mas chega em casa, provavelmente não estuda, realmente não estuda, gente. E aí entende tudo errado. E quando entende a verdade, como eu tô explicando aqui, ficam bravas, às vezes, até com quem explica a verdade. Por exemplo, se eu chegar e eu explicar tudo isso que eu tô explicando pra vocês pra uma pessoa assim, ela vai ficar brava comigo. E aí, ela só vai se dar conta que é verdade quando ela perguntar pra, sei lá, 50 pastores e os 50 falar que é verdade. Só que se desses 50, se tiver um que concordar com tudo que ela tá falando, ela vai seguir aquele que diz que ela tá certa. Esse que é o problema da religiosidade. As pessoas, elas seguem aquilo que elas querem, não aquilo que realmente está escrito na Bíblia. E elas vão cortando, tirando trechos da Bíblia que é agradável, aquilo que é desagradável, elas não seguem. Ter comida pronta, ter comida na mesa, ter um banquete na mesa. Com o dinheiro que meu marido trouxe para casa, que eu fiz a comida. Resumindo, os dois trabalham. E é isso. Um beijo. Vamos esperar. Deus está me preparando para o meu futuro marido. E esse livro aqui, que eu estou lendo. Deus só vai preparar você quando você ler esse texto e viver ele realmente, porque por enquanto você não entendeu nada. Já faz um tempo, são 31 segredos de uma mulher. Aí aqui de novo outro perigo que eu já falei aqui no canal, que eu falei sobre o livro A Cabana. É um vídeo de 1 hora e eu explico o perigo de você pegar um livro e você começar a seguir mais aquilo que o livro ensina do que aquilo que a Bíblia ensina. E aí você começa a fugir daquilo que a Bíblia ensina e começa a seguir um monte de coisas que foi inventada por homens, ao invés de você seguir aquilo que realmente está escrito na Bíblia. Aí a pessoa fica assim, anestesiada com o que ela viu num livro ali. E às vezes é um livro que foi inspirado por um espírito maligno, gente, para deturpar e para confundir a mente das pessoas, principalmente dos cristãos. Aí entra a questão de você misturar mentiras com verdades, que é o que acontece nesses livros, que você pega aí e começa a ler, estudar e começa a querer seguir só aquilo e acaba deixando de seguir a Bíblia. Acessível. Série é do Mike Murdock, um dos escritores mais incríveis do mundo, gente. Ele é incrível, ele é muito sábio, tem muita sabedoria do Espírito Santo. E é os segredos da chave da vida de Ruth. E aqui fala assim, ó. A Bíblia a Bíblia tem que ser a base da sua vida, claro, mas não tem problema em mergulhar em bons livros, né? Todos os homens caem, os grandes se levantam. A mulher inesquecível abraça o seu desígnio sem ninguém para encorajá-la. A mulher inesquecível está totalmente no sucesso de alguém. Você entendeu o que isso quer dizer? A mulher inesquecível está no sucesso de alguém. Aí ela acha que isso quer dizer que você tem que casar com um homem que é bem sucedido, é isso? Cara, que absurdo, velho. Eu tô ficando agoniado já. A mulher inesquecível é persistente. A mulher inesquecível toma decisões que sempre movem sua vida na direção correta. Então, esse é o sonho da minha vida. E você seguir na direção correta é você não fazer nada e ficar parada na vida, deixar de estudar, deixar de trabalhar e ficar esperando um homem, pra esse homem decidir a sua vida? Cara, que absurdo, cara. Que absurdo isso. É um absurdo. E eu vou esperar o meu marido. E se você não tem os mesmos objetivos que o meu, nem mande direct, nem reage meus stories, nem mande mensagem no TikTok. Não vai adiantar. Entendeu? Você pode até fazer o meu tipo. Eu posso ter interesse por você. Mas se você não tiver os mesmos objetivos que eu, você só vai me deixar triste, frustrada e magoada. Então, por favor, não faça isso. Proteja a sua dignidade como homem e a minha saúde mental. Aí aqui nesse final ela faz um discurso que é um discurso bem feminista. Bem feminista. Gente, é preocupante. Deixa eu respirar aqui. No primeiro vídeo ela expressa uma total aí indignação porque os homens não chegam nela. Nesse outro vídeo a gente percebe que o problema realmente não é os homens, e sim ela, que é muito exigente em diversos aspectos aí na fala dela. E aí a gente entra no verdadeiro problema, que realmente compensa você ser um celibatário.
realmente vale a pena. Gente, eu vou ser sincero com vocês, eu sou casado com minha esposa ela vem de uma criação católica, tá? A mãe dela era católica, a avó dela, pai dela, mas ela tem muito mais características do que tá descrito aqui, ó. Ela tem muito mais características do que tá descrito aqui em Provérbios 31 do que a grande maioria das mulheres que eu conheci e eram mulheres de igreja protestante, por exemplo, igreja evangélica. Por exemplo, a minha esposa trabalha, ela já chegou a trabalhar em 2 empregos. Ela acorda cedo, então ela se levanta aí antes de clarear o dia. Ela sabe aí avaliar as coisas quando uma coisa vai dar certo ou não. Ela tem aí a grana dela, eu também tenho a minha, então um ajuda o outro ao invés de um atrapalhar o outro. Ela não tem o desejo de depender de homem. Se algum dia acontecer, claro, de eu ficar extremamente bem sucedido, tenho o desejo sim de que ela tire um tempo aí para ficar em casa cuidando das crianças, porque a gente tem filhos. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai os dois trabalhando, sem reclamar e mão na massa. Ela percebe quando algo tem a tendência a ser lucrativo ou não. Inclusive, ela me incentiva a estudar, a fazer cursos, etc. Ela ajuda as pessoas quando precisam dela. Ela já emprestou dinheiro para pessoas, até da família dela, quando precisou. Aqui, ó, roupa. Essa questão de roupa é algo que ela se preocupa. Graças a Deus, eu nunca tive problema em não ser respeitado por conta de algo que ela fez ou deixou de fazer. Tem planos para o futuro, fala com sabedoria. E assim, tem muito mais características do que se, por exemplo, a gente analisar uma pessoa de igreja protestante. Hoje a gente vai sim para a igreja. Eu hoje estou na igreja batista, né? Mas, assim, eu não sei se talvez eu conheceria uma mulher assim, com tantas características da mulher de Provérbios 31, numa igreja evangélica protestante, porque muita coisa ali é falado somente para agradar o ego feminino. Hoje, infelizmente, as igrejas sofrem disso, elas falam aquilo que é para agradar realmente uma mulher. E aí a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, uma mulher que pega, lê um outro livro, interpreta tudo errado, e já quer interpretar a Bíblia do jeito dela. É bem complicado essas questões. Mas, na minha opinião, quem é o jovem aí que quer praticar o celibatário para, por exemplo, fugir de uma mulher que pensa dessa maneira, tá certo. Se você vive no século XXI, onde o preço das coisas está caro, eu falei sobre isso num vídeo anterior, que é um vídeo também que eu falo aí por que em 2025 os relacionamentos vão acabar. Lá eu já dei diversos alertas, inclusive esse vídeo é de agora, 2025, de um dia atrás. A gente tá vendo na prática acontecer isso. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 7:32, por exemplo. Gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor. Como agradar o Senhor? Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar a sua mulher. E está dividido. Ou seja, ele não sabe se agrada a Deus, se agrada a mulher. Tanto a mulher que aí não é casada, como a virgem, se preocupam com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. A casada, porém, preocupa-se com as coisas desse mundo e como agradar o seu marido. E o que a gente vê hoje nas igrejas é totalmente contrário. A gente vê exatamente isso daqui, ó, padrões irrealistas e rejeições recorrentes. É uma mulher que tem diversas exigências para depois falar: eu acho que você está apto a ser um candidato a meu namorado, meu futuro marido. Então, algumas mulheres, não todas, tá? Uma minoria, digamos assim, até especialmente algumas mulheres jovens, como a gente viu no caso desse vídeo, elas rejeitam diversos homens que estão realmente interessados nela, mas por não considerar esse homem atraente ou não considerar ele com status social superior, digamos assim, financeiro, né? Poder aquisitivo, etc., ela rejeita o homem. Ah, ele não vai conseguir me sustentar, então não dá para ser meu futuro marido. Esse comportamento leva diversos homens a se desmotivar de buscar relacionamento, o que contribui ainda mais para que cada vez mais homens não cheguem nas mulheres. Porque a gente sabe, como eu falei no começo do vídeo, que a formosura, a beleza acaba. E aí, com o passar do tempo, o homem tem que ficar lidando ali com o que sobrou daquilo que acabou de beleza, digamos assim. Então, se a pessoa é chata, se a pessoa é exigente demais, com o passar do tempo ela vai ficar mais velha, vai perder a questão da beleza e só vai sobrar, digamos assim, a chatice. Isso tanto para o homem como para a mulher, tá? Então, é muito complicado. E aí, o que acontece? Por que que a realidade do homem cristão tá piorando, digamos assim? Porque acontece isso daqui, ó. O homem, ele vai e conhece diversas mulheres, várias garotas na igreja, tá? Ele vai e se depara com uma que não dá certo. Rejeita ele, porque
ele não é, digamos assim, financeiramente bem, ou porque ele não é bonito o suficiente, ou coisa do tipo, gera frustração, desânimo, o homem vai, desiste e parte para a próxima. Então essa constante rejeição afeta a autoestima e a perspectiva ali no relacionamento. Ou seja, o homem fica desiludido. Ele fala, se toda mulher for assim, então é melhor ficar solteiro. Olha só o que diz em Provérbios 13:12. A esperança que demora a realizar-se enfraquece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Ou seja, você está muito tempo ali, eu quero encontrar uma mulher abençoada na igreja, assim, assim, assada. Aí você conhece a primeira. Ela é extremamente exigente, quer um homem rico que sustente ela. Você conhece essa segunda também. Conhece a terceira também. Conhece a quarta também. Aí tem o fato de, às vezes, o pastor da igreja, o líder ali, não ensinar o correto. Às vezes a pessoa vai e faz um curso, ou lê um livro, aprende tudo errado, que só piora. Aí ela vai ficando mais exigente, ao invés de cair a ficha, pô, eu também tenho que ser uma mulher sábia, eu também tenho que ser uma mulher assim, assim, assada, eu também tenho que ser uma mulher inteligente, tem que ser uma mulher que sabe investir. Não. E aí só piora as coisas. E aí os homens vão desistindo. Então, a mudança de prioridade dos homens é uma consequência. Então, o homem para de querer buscar um relacionamento e começa a focar nele mesmo, no desenvolvimento pessoal, na sua carreira, no seu lazer, em investir em si mesmo, ao invés de investir em relacionamento. Então, esse comportamento, ele é consequência dos relacionamentos atuais, da modernidade atual, da forma como algumas mulheres enxergam as coisas, da forma como alguns homens enxergam as coisas, fora toda a pressão social de achar que realmente o homem tem que ser um provedor, quando na verdade a Bíblia fala o oposto. Como, por exemplo, Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, onde Jesus ensina que não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que comer, com o que vestir, etc. E aí depois ele termina nesse versículo: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí o homem vê que ele não encontra esse tipo de mulher. Aí ele vai desistindo. Então, a verdade é que isso daqui é uma hipergamia. É uma mulher que quer um homem mais destacado e mais bem-sucedido ali da igreja. E aí é por isso que a gente vê esses casos de, às vezes, a mulher tá casada e, por exemplo, cair ali em tentação, em adultério com um pastor, com outro líder ali religioso. 1 Timóteo 2, 9 e 10 diz: quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou pérolas, nem com roupas caras, e elas se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Ou seja, o que esse texto está dizendo não é a sua roupa, a sua beleza, o seu brinco, a sua maquiagem, o seu penteado, as joias que você usa, as roupas caras, bolsas caras, não é nada disso importante. O que realmente é importante são as suas boas ações e como você se comporta, como você pensa, como você age. E boas ações é tudo isso. É o seu pensamento, são as suas atitudes, é o seu caráter. E aí, quando o homem procura uma mulher assim, é difícil de achar. Não é à toa que em Provérbios está falando. A mulher sábia, a mulher aí de valor, é mais valiosa que rubis. Ou seja, é difícil de achar. Ou seja, é algo raro. A conclusão que eu chego hoje é: tanto homens como mulheres estão cada vez mais distantes dos verdadeiros modelos tradicionais de relacionamento. Estão buscando caminhos mais solitários, porque enquanto essa mulher não encontrar um homem que sustenta ela, que é bem financeiramente, que realmente queira casar com ela e ser o provedor, ela vai ficar sozinha, sem estudar, sem trabalhar, e aí? A vida dela vai ficar parada? Esse tempo ela vai ficar fazendo o quê o dia inteiro? Nesse meio tempo ela vai ficar fazendo o quê a vida dela? Vai jogar a vida dela toda fora? E se esse homem nunca chegar? E aí? Ela vai ficar solteira para sempre? Então é muito incoerente essas coisas. E é preocupante também. Eu jamais iria querer que minha filha, eu tenho duas filhas, que elas parassem a vida delas para ficar esperando um homem extremamente rico sustentar elas. Não. Enquanto não aparece a pessoa certa, ela tem que estudar, tem que trabalhar, tem que correr atrás da vida dela. Porque enquanto ela estiver ali estudando, trabalhando, buscando algo bom para a vida dela, provavelmente nesse meio tempo ali ela vai conhecer alguém que também vai estar com essa visão de estudar, de trabalhar, de conquistar coisas na vida. Agora, se a pessoa se acomoda, ela tem muito mais chance de encontrar pessoas mais acomodadas, ao invés de encontrar pessoas que estão trabalhando e estudando, por exemplo. Porque, por exemplo, quando eu conheci a minha esposa, tanto eu como ela, a gente estava
recomeçando a nossa vida. Na época ela tinha um sonho de fazer um curso ali para entrar em uma determinada área e trabalhar em uma determinada função. E eu também estava aí buscando fazer uma faculdade e tal, fazer alguns cursos, porque a gente queria aí mudar de vida, sabe? Então os dois tinham pensamento de correr atrás de alguma coisa, de trabalhar, de mudar de vida. Agora, quando você não faz nada da vida, você tem muito mais chance de conhecer pessoas que também não fazem nada da vida. Então é isso, gente. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, com as minhas reflexões aqui, com o meu bloco de notas. Algumas pessoas estão perguntando onde eu anoto tudo isso. É num bloco de notas. E a gente se vê no próximo vídeo, como eu sempre falo. É o quê? Se inscreve no canal? Fala aí. Se inscreve no canal? Fala, se inscreve no canal, No canal. No canal do papai. É papai. Agora, Agora. fala assim, deixa o like. Fala, deixa o like. Deixa o like. Se inscreve no canal e deixa o like.